Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Está todo mundo me ouvindo? Espera só um minutinho e a gente já vai começar a nossa aula, tá? Perfeito, perfeito. Vamos dando início, então, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da base emocional dos sintomas versus aromaterapia, certo? Tá ouvindo? Que bom, obrigada, gente. É um tema um pouquinho complexo, tá? Então, eu procurei aqui colocar realmente termos e tudo para simplificar toda essa explicação, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando e vou tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Então, vamos entender aqui a fisiologia das emoções, tá? Todas as emoções que a gente sente, ela gera um estímulo celular, tá? Ela vai liberar substâncias químicas. E ela vai liberar essas substâncias químicas na nossa corrente sanguínea, certo? Esse processo ele inicia muito antes da concepção. Ah, gente, mas como que isso acontece, tá? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de uma dopamina. Dopamina é um hormônio, né, uma substância química que ela é liberada no nosso organismo quando a gente sente prazer, tá? Não só o prazer sexual, mas o prazer de um passeio bonito, de um lugar maravilhoso e a gente sente um prazer. A gente libera a endorfina, que é o hormônio da recompensa, tá? Então a gente libera isso no nosso corpo inteiro. Todas as células do nosso corpo, elas vão sentir essa substância química, elas vão sentir o prazer, tá? Então, o nosso fígado vai sentir o prazer também, tá? O nosso cérebro vai sentir o prazer, certo? Todas as células do nosso corpo vão sentir o prazer. Se você se alimenta, come algo delicioso, saboroso, você vai sentir o prazer de você estar comendo. Todo o nosso organismo ele vai sentir esse prazer junto com a gente. Isso não é só fisiológico, é muito mais do que uma emoção, do que um sentimento, tá? Ele é fisiológico. E aqui a gente vai ligar muitas coisas, a gente vai entender, por exemplo, né, quando a gente usa uma substância química, né, um entorpecente, a gente vai ter desculpem, um nível de prazer muito alto, porque libera muita dopamina no nosso corpo, entre outras substâncias, tá? Tô dando esse exemplo. Isso é para a gente entender. Então, ele libera toda essa substância na nossa corrente sanguínea, todos os nossos órgãos vão sentir esse prazer por aquilo que a gente está consumindo e ingerindo, certo? E o contrário também é verídico. Quando a gente não sente por muito tempo, a gente diminui essa liberação de dopamina. E o nosso organismo também vai sentir falta, tá? Desculpem. O ideal é que ela esteja realmente sempre em equilíbrio, tá? Porque o desequilíbrio vai trazer para a gente algumas doenças fisiológicas. E eu vou dar um exemplo, tá? O excesso da dopamina pode causar esquizofrenia. A diminuição exacerbada por muito tempo da dopamina pode ser, desculpem, pode ser a causa, uma das causas da doença de Parkinson. Então, quando a gente pensa numa substância química gerada por uma emoção, tá? A gente vai
liberar isso para todo o nosso corpo. Eu coloquei aqui do lado, vocês estão vendo a foto de um bebê, para quem não sabe, essa é a minha mais nova herdeira, a Serena, que nasceu no último dia 28. E por que que eu coloquei ela aqui? Porque para mim é muito simbólico, tá? Porque isso aqui representa o prazer que eu senti ao segurar essa criança no meu colo. E isso não foi um sentimento somente, ele foi um estímulo no meu corpo inteiro. Meu corpo inteiro sentiu esse prazer, tá? Então, isso é para representar para vocês como isso tudo funciona. Outro exemplo muito claro, né, dessa questão que é liberada no nosso organismo, né, não só com a relação ao prazer, que a gente está falando, prazer de recompensa da dopamina, mas, por exemplo, quando a gente está na frente de uma televisão e assiste 5 minutos de desgraça, tragédias, né? O nosso corpo inteiro vai sentir. Quais são as primeiras células que sentem esse desespero, talvez, esse medo, talvez, ou pavor do que está acontecendo ali? São as células neurais que estão em maior número no nosso organismo, tá? Segundo as células que estão também em maior, né? Segundo o maior número dessas células, são as células imunológicas. Então, gente, a gente ficar na frente da televisão, ou a gente ficar próximo a pessoas que reclamam o tempo todo, que falam em desgraça o tempo todo, vai afetar a nossa imunidade. Se a gente fica 5 minutos, o nosso organismo vai demorar no mínimo 7 horas para se recuperar, para recuperar a nossa imunidade, tá certo? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas e muitas vezes a gente se relaciona ou a gente está na presença de pessoas que reclamam o tempo inteiro, de pessoas que são realmente muito negativas, de pessoas que nada tá bom, que sempre tem uma doença, e elas precisam estar o tempo inteiro reclamando disso. Essas pessoas, elas têm uma imunidade mais baixa, certo? E isso a gente vai perceber por quê? Porque existe um estímulo no nosso corpo, uma vibração, e logo vocês vão entender o porquê dessa vibração, e isso se torna contagiante. Por que que esse processo inicia muito antes da concepção? Porque, na média, tá, de 52 dias antes da concepção, já existia um espermatozoide e já existia um óvulo. Então, tudo que essa mãe ou este pai estão passando, isso pode impactar essas gametas, que vai impactar esta criança na hora da concepção. Isso é energético, tá, gente? Não é só energético, isso também é fisiológico, porque a dopamina é fisiológica, tá? Porque é um hormônio liberado no nosso corpo, é uma substância química que percorre a nossa corrente sanguínea, atingindo todas as nossas células. Isso não tem nada a ver com terapia holística, espiritualidade, religiosidade, não. Isso é fisiologia, tá? Então é bem importante a gente entender tudo isso. Daí a gente tem sim as vibrações celulares, tá? Então, cada célula, quando ela recebe aquela informação daquele hormônio, daquela substância química que foi liberada no nosso corpo, causado por uma situação, por um evento, pelo prazer ou pelo desespero, vai percorrer todas as nossas células através da corrente sanguínea, vai se propagar isso, tá? Vai causar uma vibração celular. Então, os pensamentos geram um sentimento, que gera uma vibração Luar, celular. E essa vibração, ela se propaga muito além do nosso corpo.
Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo típico que eu sempre uso, mas ele é fictício, tá? Quando você está na fila de um banco, eu sei que hoje não se usa mais isso, tá? Então, não está numa fila de mercado. E você sabe que tem 7 pessoas na sua frente e que está todo mundo com o carrinho cheio e isso vai demorar. Você não tem o que fazer. Você está tranquilo, você tá, você fez lá as compras que você queria, você está feliz com as suas compras, tá? Mas aí você percebe que a pessoa que está na sua frente, ela começa a reclamar. E daí ela Eita, começa, meu saudade Deus, de aqui, ó. Eita, nossa saudade de chefe. senhora, que caixa mais lento. Será que não tem uma gerente para eu chamar aqui para chamar a atenção desse caixa? Será que, meu Deus do céu, olha só como ela fica conversando. E a pessoa começa a reclamar. E aí, o que que você acha? E de Melhorou? repente você se Tem percebe olhando para a menina do caixa, ou para o menino, né? Para mais a um pessoa que está pouquinho. lá no caixa, e você já começa a se perceber irritado com essa Mais um tempo, situação tá bom. também. Você começa Parou? a olhar no relógio mais vezes, você Parou? começa a realmente olhar para ver se não tem ninguém Faz assim, vendo que a menina está ali conversando, né? E ela, no fundo, está só faz sendo assim, faz simpática com assim, as fecha a pessoas que boca estão sem ali, mexer. né? Porque é o que a gente espera numa, num Uhum. atendimento, né? Que as pessoas, pelo menos, nos tratem bem, que sejam agradáveis. Mas, enfim, essa pessoa reclamou tanto que você já começou a ficar irritada também, tá? Por que você ficou irritada? Era algo seu isso? Ou foi a vibração dessa pessoa que te contaminou, né? Então, assim, quantas vezes a gente se percebe e a gente olha para as situações e a gente capta isso e traz para a gente como se fosse da Mulher. gente, tá? Então, eu quero que vocês percebam isso na vida de vocês. Quantas vezes eu assumo a emoção do outro sem perceber que está abalando a minha, que aquilo não é meu, que eu não estou sentindo aquilo, que eu estava bem. E de repente, porque a pessoa começou a reclamar, a gente começa a reclamar também, a gente começa a ficar impaciente também, tá? Vou dar um outro exemplo fictício, pelo amor de Deus, tá? Um pouco mais pesado. Aconteceu, né? Foi divulgado aí numa telejornal um estupro de uma criança. Uma criança, vamos chutar aí 5 anos, tá? Um menino de 5 anos. E de repente, eu quero que vocês tenham, de repente, a possibilidade de ver esse estuprador na sua frente. Qual é o sentimento que gera em vocês? Não é um sentimento de raiva, é um sentimento. A primeira coisa, olha o corpo, olha o que você está sentindo. Então, as mãos se fecham, os dentes travam. Por quê? Porque é um estímulo, tá, de raiva. Quero que vocês aí que estão assistindo, que estão aqui comigo nessa educação continuada, perceba qual é o sentimento, qual foi a resposta que o corpo de vocês deu. Na maioria das vezes, a gente vai fechar realmente os pulsos. Por quê? Porque é um estímulo de luta, porque a nossa vontade é de bater na pessoa, tá? A gente vai fechar os dentes, travar eles, tá? Porque esse é um estímulo de raiva, de luta primitivo. O animal tem muito isso. Quando ele tá com raiva que ele vai fazer um ataque, ele trava os dentes. Você percebe que ele vai atacar. E é isso que acontece com a gente, tá? Esquece essa história, isso não é real, isso foi fictício. Não é para a gente levar isso para o coração, tá? Porque, como eu acabei de falar para vocês, quando a gente tem aí, persiste, né, por muito tempo com notícias, imagens ou coisas negativas, o nosso sistema imunológico ele é atingido também, assim como o nosso cerebral, tá? Então, não é real isso. Isso é só para vocês perceberem o quanto
o pensamento gera um sentimento que gera uma reação fisiológica. E como isso se propaga além do nosso corpo, porque isso não fica só no nosso corpo. Como foi o exemplo que eu dei da fila do supermercado, que a irritação do outro te contaminou, tá? Então, isso é para a gente perceber como isso vai, muitas vezes, longe, como isso se propaga, tá? Outro exemplo disso, tá? Muito claro, é a captação de imagens. O que é um ultrassom, gente? O ultrassom, ele vai captar a vibração que ecoa ou vibra no órgão. Então, esse órgão, ele tem uma vibração. E o aparelhinho da ultrassom, ele vai captar essa vibração e produzir uma imagem. Então, todos os órgãos, todos os tecidos que a gente tem, eles vibram. É muito interessante, eu vou atrelar isso a um ramo da terapia integrativa, que é a musicoterapia, tá? É por isso que existe uma especialidade que estuda mesmo a vibração das músicas para acalmar, melhorar a vibração dos nossos tecidos. Então, quando a gente sente o prazer de segurar essa criança no colo, uma criança que foi muito desejada, muito amada, isso se propaga e ele fica além do nosso corpo, tá? Isso se propaga de várias formas, tá certo? Nosso corpo, nossos órgãos vão sentir isso, certo? É, o contrário também é positivo. Quando a gente está na presença de pessoas que nos deixam irritadas, nosso corpo vai sentir isso. Quando eu falei, dei o exemplo do estuprador, e eu pedi para vocês perceberem quais foram os sintomas que apareceram aí no corpo de vocês, a gente percebeu os punhos cerrados, né? Posição de luta, né? Os dentes fechados. Eu quero que vocês observem, dentes fechados. Isso por quê? Porque estimula um órgão específico que é o nosso fígado, tá? Nosso fígado ele entra em desequilíbrio quando a gente tem sentimentos de raiva, de ódio, de ira e até de frustração por muito tempo. Então, ele vai entrar em desequilíbrio. Aí a gente associa esse travar dos dentes, tá? Quantas pessoas, quantos de vocês têm aí a disfunção por ATM, articulação temporomandibular, que tem o bruxismo? Aí eu sempre dou lá, né, na Aroma Dúvidas a dica para quem tem ATM. Eu gosto muito da manjerona e do lavanda, principalmente para dormir. Mas por quê? Porque o lavanda vai acalmar esse fígado que está irritado. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas, e essa é a finalidade, tá, dessa aula, de trazer algo diferente para vocês começarem a olhar para o ser humano diferente, tá? Para vocês começarem a olhar para as pessoas como pessoas que não têm só sintomas, elas vão ter sentimentos e emoções, e isso é muito importante, tá? E aí a gente poder observar, mas é muito complexo. Eu sei, é muito complexo, tá? Mas quando a gente tem vontade de ir além, a gente consegue, tá certo? Aí eu coloquei aqui embaixo uma outra imagem, que é a imagem Kirlian, tá? Semyon Kirlian, em 1939, olha como isso é antigo, ele criou uma máquina que imprime a imagem da vibração, não só do corpo humano, mas principalmente das plantas. Então, as plantas, elas têm também vibração, cada uma tem a sua, tá? A gente já falou aqui várias vezes, né, que as plantas normalmente elas liberam o seu odor, o seu aroma para se defender de algum ataque, como mecanismo de proteção delas, certo? Mas elas têm a sua energia, tá? A sua vibração
particular, cada uma tem a sua, assim como o ser humano, assim como nós. Cada pessoa vai ter a sua vibração. Cada pessoa, de acordo com as suas emoções, os seus pensamentos e os seus sentimentos, elas vão ter a sua vibração, tá? Uma das minhas preocupações, né? Preocupações, enfim, meus pensamentos quando houve essa enchente no Rio Grande do Sul, a gente viu aquela tragédia toda, né? Era de que forma que essas pessoas sairiam dessa situação, de como o medo de olhar para uma nuvem escura poderia trazer o pânico para essas pessoas, tá? Quando a gente sente medo, nosso sistema imunológico despenca e pode trazer aí diversas e diversas patologias, tá? Isso eu falei em um dos meus podcasts. O medo, ele nos desestabiliza de uma forma que baixa o nosso sistema nervoso, o nosso sistema imune, de uma forma que é impressionante. E foi o que aconteceu muito na enchente, mas foi o que aconteceu muito na pandemia também, tá? Quantas pessoas morreram realmente somente do vírus, né? Do Covid-19? Quantas pessoas morreram ou tiveram a sua morte acelerada por conta do medo e do pânico que elas entraram? Por quê? Porque a gente ligava uma televisão, a única coisa que se falava era da morte, que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo, que você não podia falar com mais ninguém. O quanto isso trouxe para o ser humano do mundo inteiro, né? Uma disfunção mental e emocional e também física, tá? Esse foi o que mais me deixou impactada, que muitas pessoas, mas muitas pessoas morreram na pandemia muito por conta do medo que elas estavam sentindo, muito mais do que o vírus. Se não tivesse esse sentimento de medo, o número de mortos teria sido muito menor. Então, isso é para vocês entenderem como sentimentos e emoções vão impactar o nosso corpo e a nossa saúde física também. Então, cada sintoma físico que a gente tem, tá? Ele vai estar apontando por algo, por uma emoção, por um sentimento que não está em equilíbrio no nosso corpo. Eu acabei de falar que quando a gente passa por muito tempo de raiva, né? E um dos sintomas é travar a mandíbula e às vezes provocar ATM, né? É a alteração da articulação temporomandibular, causa o bruxismo, né? E isso é um reflexo de raiva que a pessoa tem. Ah, mas eu nem lembro. Ah, mas é uma raiva, às vezes, que ela traz lá de quando ela estava na barriga da mãe dela, porque a vibração permanece nesse corpo, tá? Não se dissipa, isso fica ali. Às vezes a raiva ou o medo, ele aconteceu antes da concepção, como eu falei, 52 dias antes já existiam um espermatozoide e um óvulo, que eles tiveram a sua vibração também, tá? Essa vibração em excesso, ela pode, e isso é científico, alterar DNA também, tá? Então, isso é a importância da gente prestar muito atenção no que a gente sente e lembrar que tudo que a gente pensa vira um sentimento e vira uma vibração e se propaga no nosso corpo. E daí aqui eu trouxe a escala vibracional dos nossos sentimentos, tá? E eu pergunto a vocês, aonde está você nessa escala? A gente sabe, a gente entende muito bem que essa iluminação, né, que ela é medida em hertz, de 700 hertz, ela é algo que a gente atribui aos grandes, às pessoas iluminadas, tá? Aos seres iluminados. E eu vou citar alguns aqui,
né? Um deles, que acho que é conhecido por todos, né? Jesus Cristo tinha esse estado de iluminação, Buda tinha esse estado de iluminação, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Então, eles conseguiram alcançar essa frequência, tá? Aí a gente tem a paz, a alegria, mas quantas pessoas estão lá vibrando na culpa, vibrando na vergonha, na apatia? Olha o medo lá embaixo, olha a raiva. Essa vibração, ela vai sim se espalhar por todo o nosso corpo, ela vai se espalhar por todas as nossas células e tecidos e por todos os nossos órgãos, causando realmente muitas e muitos sintomas. E daí a gente olha para o ser humano muitas vezes e a gente quer realmente ajudar a melhorar esse sintoma. E tá tudo bem, a gente vai lá e ajuda a pessoa a melhorar o sintoma do bruxismo dela, diminuiu, mas a raiva dela continua ali. Então, a PM dela, ela fez uma cirurgia, né? Que se faz uma cirurgia horrível aqui para melhorar essa a articulação. A pessoa fez a cirurgia e ela melhorou daquele sintoma. Só que a raiva, o sentimento continua lá dentro, tá? Enquanto ela não liberar, isso vai continuar a vibrar no corpo dela. E se ele continua a vibrar, de repente ele não vai conseguir pegar mais ATM, porque já foi feito ali a cirurgia, né? Mas pode pegar sim um outro órgão, tá? A raiva, a frustração, a ira, o ódio são típicos de pessoas que têm muitas tendinites, tá? Típicos de pessoas que têm gastrite também, isso pode afetar. Então, cada sentimento que foi gerado por uma emoção, que foi gerado por um pensamento, vai trazer para a gente um sintoma físico. Então, quando a gente consegue elevar os nossos pensamentos, a gente consegue melhorar muito a nossa vibração corporal. Gente, isso é fisiológico, tá? Isso não tem nada de holístico. Como eu falei antes, as plantas também têm uma frequência, tá? Cada planta tem uma frequência, certo? E eu trouxe aqui essa frequência para vocês. A rosa de Damasceno, tá? É o óleo essencial, ou a planta, com a maior frequência de 320 milihertz, certo? A lavanda vem em segundo, 118. A mirra, 105, a camomila, 105, e assim vai ali todas essas vibrações dos óleos essenciais. Então, quando a gente recomenda muitos óleos essenciais, eu, né, principalmente, eu estou pensando nessa questão da vibração desse corpo, da vibração causada pelo excesso de pensamentos e causada pelos sentimentos dessa pessoa. Não existe como a gente desconectar isso, tá? Nosso corpo físico do nosso corpo mental e emocional. Nós somos uma tríade perfeita. Não existe essa desconexão. Por isso que não adianta. Resolve sintomas, com toda certeza, mas a gente não está agindo na raiz do problema, tá? Resolver ou trazer alívio para aquele sintoma. Vamos falar de dor, gente, ninguém merece passar dor. A gente vai sim recomendar um Deep Blue para aquela dor. Tá perfeito isso. Mas a gente tem que lembrar que aquela dor foi causada por alguma emoção ou sentimento. E o que é que a gente pode estar fazendo para ajudar realmente, efetivamente, essa pessoa? Porque ela melhorou de uma tendinite agora, mas daqui a pouco ela volta com outra tendinite, ou com uma TM, ou com um problema de ligamento ou de tendão novamente, ou com uma gastrite muito forte, tá? Ou com uma esteatose hepática, certo? Então a gente tem que olhar para o todo, não tem como desconectar essas partes. Mas eu acho, gente, que o mais importante, e eu acho que é isso que
eu aprendi em cada curso que eu fui fazer, que eu já estive por, né, diversas áreas, aprendendo muitas coisas para estar aqui e poder falar com vocês. Primeira coisa que a gente precisa pensar, primeira coisa que a gente precisa observar é o eu. Eu vou usar esse óleo essencial e eu vou testar em mim. Eu nunca, jamais recomendei qualquer coisa ou fiz qualquer terapia com os meus pacientes no consultório sem ter testado em mim, ou sem ter testado na família. Pri foi minha cobaia muitas vezes, mas eu precisava desse teste, eu precisava entender como eu me sentiria para então fazer isso como prática, utilizar isso como prática, tá? E agora eu pergunto para vocês, quero que vocês se olhem, se observem e se percebam. Como você tem se sentido ultimamente? Qual é a base das emoções e dos sentimentos que vocês têm trazido? Tá? Eu sei que tem muita gente ansiosa, o Anderson, por exemplo, está aí para o bebê nascer, então vem muita ansiedade, mas é uma coisa boa, positiva, né? Eu sei que tem gente, né, que passou por momentos difíceis e que está, assim, tentando se restabelecer, mas qual é a base dos sentimentos que você tem trazido dentro de você ultimamente? Porque não adianta eu querer trazer, levar o bem-estar ao outro se eu não estou olhando para mim, se eu não estou trazendo isso para mim. E o objetivo dessa aula era realmente esse. Para você que é um consultor de bem-estar e que quer realmente indicar coisas boas para o teu interagente, para aquele cliente, e que você quer ser efetivo, você está sendo com você? Agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam aqui no chat. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu sei que tem muita gente que vai pensar, né, que vai surgir aí na mente, ah, é meu filho, ah, minha mãe, é meu marido, sei lá, tanta gente, né? Ah, ó, legal. Eu não sei qual que é o seu nome, tá aparecendo com um SS aqui. Eu. Parabéns, é isso mesmo. Antes de eu ser mãe, eu sou uma pessoa. Antes de eu ser qualquer coisa, um profissional, ou antes de eu ser uma consultora de bem-estar, eu sou uma pessoa. E eu ganhei o dom da vida quando eu nasci. Isso foi me dado de presente. E eu quero saber o que é que você tem feito para essa pessoa que deve ser, sim, a pessoa mais importante da sua vida. Você tem se tratado com carinho? Você tem se tratado com amor? Você tem olhado para todos os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas emoções? Como é que está isso dentro de você? Você tem se tratado, se dado esse amor, porque é muito comum eu acompanhar aqui no consultório, né, com os meus pacientes, pessoas que falam, ah, eu sou carente, ah, eu quero receber amor, eu quero receber carinho, mas elas não conseguem se dar esse carinho. Como é que você quer cobrar alguma coisa de alguém se você não consegue ser isso para você? Como é que você quer cobrar do marido, cobrar do filho, cobrar da mãe, do pai, se você não consegue dar esse carinho para você? Se você não consegue se olhar com esse amor todo. Então, o mais importante, antes mesmo de você trazer, levar para o seu interagente, para o seu cliente, soluções para a vida dele, é você olhar para a sua, tá? É você trazer essa cura para você. É você fazer essa autoanálise de qual é a base dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, tá? O que é que está predominando nos teus pensamentos? Porque o teu corpo vai vibrar com relação a isso, certo? Então eu quero que você pense muito em você, mas que você pense em você com carinho e com amor. Por quê? Porque quando você está bem, você consegue fazer muito mais pelo seu filho.
quando você está bem com você, você consegue ser uma mãe muito melhor, um filho muito melhor. A gente consegue melhorar muito todas essas coisas, tá? Então eu quero que vocês pensem como vocês estão ultimamente, tá? Eu trouxe aqui, né, comigo o Rose, que foi um óleo essencial que a princípio eu não gostava, eu não gostava muito do aroma dele, tá? E eu aprendi a gostar e hoje ele vive dentro da minha bolsa, tá? E eu vou mostrar para vocês a forma que eu aplico e o porquê que eu aplico dessa forma. Isso é uma dica para vocês, tá? Aqui embaixo da orelha a gente tem esse encaixe, né? Com a mandíbula aqui. Então é nessa região que a gente vai passar, tá? E a gente vai fazer uma leve fricção. Por que leve? O corpo vai absorver, tá? Porque se a gente esfregar, a gente quebra muito as moléculas do óleo essencial. Por que essa região aqui, abaixo da orelha? Porque aqui a gente vai permitir que esse óleo tenha o contato com o nervo vago. Nervo vago é aquele nervo que traz informação dos membros inferiores e dos órgãos para o nosso cérebro, então isso vai ficar sistêmico, tá? Por quê? Porque ele é um caminho de duas voltas, ele vai e volta. Então, a gente vai usar esse óleo desta forma, de uma forma sistêmica. Essa é a minha dica para vocês hoje. Esse óleo é o Rose, tá? O de rosas de Damasceno, tá certo? É, Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? A nossa aula de hoje ela foi realmente para fazer a gente pensar, principalmente fazer a gente pensar na gente, para a gente usar o mecanismo que a gente tem, tá? Na gente em primeiro lugar, para a gente trazer o bem-estar para a gente, porque eu não posso oferecer para o outro uma coisa que eu não tenho. Eu não posso oferecer para aquela outra pessoa uma opção de um óleo que eu não conheço, mas que talvez eu esteja precisando também, tá? Grazi, para o zumbido eu gosto do Sempre Viva, tá? Pro ouvido, bruxismo, né? Eu gosto do